A gente vai tentar ser o mais rápido aqui possível também para não impactar aí no seu tempo. A gente vai tentar fazer aqui em máximo em meia hora, porque a gente acrescentou algumas perguntas aqui. E eu vou pedir para você começar falando um pouquinho do seu histórico, assim, uma mini biografia sua, assim, onde você se formou, qual a sua área de especialização, se você teve alguma graduação antes mesmo da psicologia. A primeira faculdade que eu fiz foi letras. Eu fiz letras e me formei em 2005 em letras. Eu dei aula 2 anos durante a faculdade, né? Eu trabalhava para Positivo Informática com softwares educacionais de primeira a quarta série. Nem sei se existe mais a Positivo, acho que eles migraram para celular. Antes eles vendiam software. Não, E ainda umas existe, mesas educacionais, acho que existe, né? ainda existe. Fica no Eu sul. trabalhei 2 anos para eles durante a faculdade, me formei, dei aula 2 anos no estadual, né, na escola pública, né, em Sorocaba, né. Daí eu decidi que eu nunca mais queria dar aula na minha vida, que eu tinha pouca experiência para lidar com problemas sociais. Enfim, eu ia para as aulas pensando, se eu me preparar bem, sabendo gramática, sabendo literatura, a minha aula vai ser boa. E só com psicologia que eu entendi que dar aula é muito mais que isso, né? Saber a matéria é 0,5, ou não chega nem a 1%, né, do que as pessoas realmente precisam, né, principalmente nas comunidades mais carentes. Era onde eu fui dar aula em Sorocaba, no Habiteto, que era Sorocaba é uma cidade muito bonita, onde o prefeito teve uma super ideia, entre aspas, né, pegou todas as comunidades carentes, escolheu o bairro mais distante e mandou todo mundo para lá. Virou o bairro mais perigoso de Sorocaba. Eu, sem experiência nenhuma, né, 21, 22 anos, recém-formado, fui dar aula nesse bairro, é lógico que ia dar errado, né? E fazendo psicologia, né, do que eu fui fazer uma outra faculdade depois, eu comecei a gostar muito da parte de neurociência, né? Eu era um péssimo aluno de biologia, só passei colando, desculpa, professora Beth, mas eu comecei a me interessar muito por uma coisa que eu nem sabia direito como funcionava. Daí eu fui fazendo psicologia e ao mesmo tempo fui fazendo sistemas biomédicos. Lá em Sorocaba tem a FATEC, tem o curso de sistemas biomédicos da FATEC, e eu fazia integral sistemas biomédicos, e à noite eu fazia psicologia. Daí eu me formei em psicologia em 2010, eu acho, 2010, e sistemas biomédicos em 2012. Daí, enquanto eu terminei a psicologia, eu atendi em plano de saúde em Sorocaba, que foi 2010, 2011, e um pedacinho, acho que 2012, ainda estava no plano de saúde, que é algo que muitos de vocês talvez passem, né, que tem muita demanda, muita demanda mesmo, assim, e é bom para raciocínio clínico, né, que vem todo tipo de caso para vocês, né, e se você deixar, o pessoal preenche a sua disponibilidade manhã, tarde e noite, né? A remuneração não é boa, como vocês sabem, né? Plano de saúde paga pouco, mas é bom para dar experiência, né? Você atende muito. E daí, enquanto eu atendia, né, e estava terminando sistemas biomédicos, eu ingressei no mestrado aqui na USP, né, em psicologia experimental, para tentar realizar esse sonho de trabalhar com neurociência, com pesquisa. Daí eu comecei a vir para cá, né, para São Paulo, comecei a fazer mestrado, paralelo, eu nunca fiz uma coisa só, né, então paralelo ao mestrado e atendendo também, né, eu fazia especialização de sexta e sábado em terapia cognitivo-comportamental. Então eu estava terminando a FATEC, fazendo mestrado, atendendo e que mais? Fazendo especialização, né, especialização, mestrado, atendendo, e terminando a FATEC, né? Daí, tudo isso ano de 2012, 2013, né? Daí eu terminei o mestrado, terminei a FATEC, eu parei de atender de plano de saúde em Sorocaba, que não estava compensando ficar indo e voltando, né, para Sorocaba. Fiquei aqui e abri a clínica particular. Primeiro aluguei um espaço próximo à minha casa, que era pequeno, e depois eu parti para alugar um espaço compartilhado de cowork, que é uma coisa que vale muito a pena. Pelo menos até antes da pandemia valia muito a pena, né? Que era
você dividir espaço. Lá na clínica, que é na rua Chuí, ali na Vila Mariana, tinha médico, fisioterapeuta, psicólogas, pessoal que fazia avaliação de CNH. Então ficava muito barato para pagar, né, dividindo com todo mundo, né? Daí todo mundo pagava o salário da secretária, as taxas de imposto, fazia um rateio, ficava barato para todo mundo. Daí eu atendi de 2013 até a minha filha nascer em 2017. No finalzinho de 2017, para 2018, eu parei, que também eu estava com muita demanda. Daí nessa época eu estava terminando o doutorado, eu atendia, fazia pesquisa, dava aula na Unip e na FMU. Daí minha filha nasceu, daí eu parei de atender. Depois eu larguei a Unip, né? Porque a Unip ela é muito boa, né? Que você trabalha por uma central. Daí eles te jogam em todas as unidades. Então você tem aula na cidade universitária, você tem aula, né, no campus Jaguaré, né, que é a cidade universitária, lá no Alphaville, em Pinheiros, tem aula no Tatuapé. Então você fica andando pela cidade, mas depois que minha filha nasceu, eu queria um pouco de paz, sabe? O bom da FMU é que as aulas estão concentradas ou todas na Liberdade ou todas aqui em Santo Amaro. Daí eu terminei o doutorado, daí foi quando me chamaram para trabalhar aqui na clínica, né? Vim para cá na clínica, auxiliando vocês, que vão atender no 8º, 9º e 10º. E também me chamaram para auxiliar a Bárbara, né, na coordenação. Daí eu decidi mesmo fazer uma coisa só, pela primeira vez na vida, né, de só dar aula, né, e as questões da coordenação, e trabalhar num único lugar, que era uma coisa que eu nunca tinha feito, né, eu sempre estava 2, 3 lugares trabalhando. Ah, que bom. Né, não deixei vocês falar. Não, que bom que você falou isso. Não, desculpa. Pode, mas eu ia emendar uma outra aqui. Na fase em que o senhor estava fazendo a psicologia experimental, era uma especialização e, ao mesmo tempo, mestrado em TCC, é isso? O mestrado em terapia comportamental cognitiva. Eu trabalhei basicamente em 3 frentes, assim, dando aula, atendendo e fazendo pesquisa. Daí essa parte de neurociência, que foi o meu forte, assim, no mestrado e no doutorado, era trabalhar em bancada, mas com a formação em sistemas biomédicos, né, que é essa parte de equipamento médico hospitalar. Então, eu trabalhava junto com biólogos, com físicos, né, engenheiros, né, eu estudava sistema visual. Eu estudava como é o processamento visual retiniano e no córtex occipital, que vocês estão aprendendo, talvez, com o Leonardo, ou com a Leila, né, ou com a Carolina Mendes, né, também, que dá essa aula. A gente usava peixes, né, a retina a retina é um pedacinho do cérebro que vai para frente na hora do desenvolvimento embrionário e forma, né, o tecido retiniano. E tem neurônio, faz sinapse, e a diferença é que tem só 3 camadas e 2 sinapses. Então é um modelo muito mais fácil para entender o sistema visual. Tem um monte de estudo para entender o sistema visual com peixes como modelo. Daí a gente pegava a retina, fazia imunohistoquímica, que é marcar os neurônios, né, e visualizar a sinapse acontecendo, fazer o registro intracelular, né, de ir lá, espetar um eletrodo no neurônio, que é muito difícil, mas é bem legal, né, que daí a gente vê o potencial de ação acontecendo. Então era essa parte de pesquisa, né, que a gente fazia, fiz até pouco tempo atrás também, mas hoje em dia dedico uma só a dar aula. Carla, você tem mais alguma pergunta? A gente ia pedir para você comentar a sua atividade hoje como psicólogo. Como você é multi-atividade, né? Você tem várias frentes, apesar de hoje você estar atuando mais como professor e orientador. Não sei, eu acho que eu vou deixar livre para você escolher aqui. Acho que algumas pessoas têm interesse. Bom, psicologia clínica, eu acho que aqui é o interesse da maioria, mas você também tem uma grande atuação em neuropsicologia, então não sei
que você quer comentar dessa pergunta, se você pode falar um pouquinho de cada. E até uma curiosidade que eu fiquei, talvez eu não tenha pescado, é o que deu esse start de você sair de letras para ir para psicologia? Porque eu vi que você falou, não sei se de repente não sei o que foi ali dentro da sua atuação como professor que te deu esse start da psicologia, e comentar um pouco da atividade específica em algum ramo aí que você atua. Tá, então, esse pular, né, de uma área para outra, eu gostava muito de psicologia social, né, que foi o que me levou para psicologia. Já li algumas coisas sobre ciências sociais e a parte sobre grupos da psicologia, então, e vi que para ser professor você tinha que entender sobre relações, sobre grupos. Não adiantava ir para a sala de aula sabendo sobre gramática, sobre literatura, que não era só isso que eles precisavam, né? Da aula, né, é muito gostoso, né, hoje eu trabalho dando aula, mas eu sentia assim, nossa, falta alguma coisa, eu trago gramática, preparo a minha aula, mas a coisa não vai então falta alguma coisa, saber sobre relacionamentos, pessoas, grupos, e era isso que me levou para a psicologia. E daí essa parte clínica, né, de atendimento, que eu vejo assim, dessa experiência que eu tive, foi muito bom atender em plano de saúde. Era uma época que eu ganhava muito pouco, mas era uma parte boa, porque me deu muito raciocínio clínico. Se você puder atender pacientes em sequência, e dos mais diferentes tipos de problemas, das mais diferentes classes sociais, foi muito bom, assim, apesar de ganhar muito pouco, né, que você era uma clínica, né, que era de uma amiga nossa, né, a Jaqueline, que ela era um casarão enorme, onde ela conseguiu, né, se cadastrar em vários planos de saúde, então tinha muita demanda. Daí tinha o quanto o plano nos pagava, e a gente pagava a sublocação da sala, né, então daí era um percentual pequeno. Tinha dificuldade, né, de o quanto de tempo você podia atender, os planos queriam que você atendesse 30 minutos, hoje em dia parece que virou uma regra isso, né, e a gente tentava manter 50 minutos, ter um intervalinho de 10 minutos entre um paciente e o outro, para conseguir fazer uma breve descrição da sessão, enfim, se preparar para o próximo. Então isso foi muito bom, essa experiência de atender muito, assim. E depois, né, de 2013 até 2017, né, que foi uma época que eu fiz em clínica particular, daí já era uma época que eu atendia menos, né, daí eu conseguiria cobrar um preço mais justo, né, que eu achava justo, e daí eu já tinha essa experiência, né, de atender muita gente. E daí foi a época que eu tive a oportunidade de praticar terapia comportamental cognitiva, né, que eu tinha acabado de terminar a especialização. Eu gosto muito dessa parte de terapia estruturada. Não que psicanálise humanista não tenha valor, psicanálise é uma ferramenta gigante, tanto que para você atuar, né, ser psicanalista, você tem que ter uma formação além da psicologia, né, ou ser formado só em psicanálise, né, mas para o jeito que eu gosto de trabalhar, o jeito que eu me encontro dentro da psicologia, com sessões estruturadas, com uma queixa inicial, eu tenho uma lista de problemas, então nesses encontros que a gente vai fazer, a gente vai, então, fazer uma estratégia de enfrentamento para essa queixa inicial. Essa forma de terapia estruturada, com número de sessões limitadas, voltado para uma queixa inicial, você tem um ganho tão pequeno, né, fazendo isso, né, mas eu vejo que trabalhar dessa forma é melhor ter um ganho pequeno do que ganho nenhum. Então, eu acho que essa forma de trabalhar da terapia comportamental, cognitiva, voltado para um problema, uma queixa inicial, número de sessões definidas, e voltado muito no aqui e agora, né, para as coisas do agora, é a forma que eu mais gosto de trabalhar. Né? Não que as outras sejam erradas, são outras formas de trabalhar, e outras ferramentas que as outras pessoas podem ter mais familiaridade, e para mim essa é a melhor. Tinha um outro aqui, como é o seu local de trabalho, mas você já falou, e aí eu vou te fazer outras duas perguntas com base nisso que você acabou de comentar agora.
Uma, por que que seria esse ganho pequeno? Eu acho que, de repente, talvez você esteja comparando a psicanálise ou alguma outra área de atuação, e eu pedi para você explicar um pouco melhor. E falar um pouco da neuropsicologia também. Uhum. Então, essa ideia do ganho pequeno, a psicanálise, abordagens humanistas, né, eu estou falando de Gestalt, enfim, outros tipos de terapia, eles objetivam ter uma estruturação, reestruturação de personalidade. E são sessões, às vezes, né, a pessoa está 4, 5 anos na terapia, ou terapia por uma vida toda, né? E a terapia cognitiva e comportamental, a gente vai pegar, a criança tem um problema que está fazendo birra em situação X, Y e Z. A gente vai olhar só para essa situação e tentar fazer um treino com os pais, com a criança, para resolver aquela situação. Poxa, mas tem todo um histórico da mãe, às vezes pode ter uma queixa em relação ao casamento, ou alguma outra queixa do histórico. A gente não foca nesse maior para tentar resolver esses pequenos probleminhas, né, no aqui e agora. Daí, se a pessoa quiser, né, resolver essas outras questões, ela ficaria num segundo momento, né? Daí é dividir o problema para conseguir resolver. A ideia principal é essa, né? Tentar pegar uma coisa que é complexa, difícil e tentar resolver. Vamos pegar só esse pontinho e se a gente conseguir um ganho aqui, daí a gente passa para o 1.1, 1.2, 1.3, né? Estruturado. Então, isso seria a ideia do ganho pequeno, né? Dividir em pequenos pedacinhos, um de cada vez, um depois do outro, sucessivamente, para resolver. E sobre a parte de neuropsicologia, né, tem uma grande diferença entre neurociência e neuropsicologia. A neurociência é essa parte de pesquisa, de laboratório, fazer, às vezes, experimentos de bancada mesmo, né, fazer. E a neuropsicologia é a parte de teste, de avaliação. Então, seria uma parte de aplicação, e a outra seria uma parte de pesquisa básica. Quem trabalha com essa parte de aplicação, de teste e tudo mais, é a professora Rosani, aqui da nossa faculdade. Ela até se formou no mesmo laboratório que eu. Eu fui colega dela no mestrado e no doutorado. Ela trabalhava nessa parte da neuropsicologia, avaliação, aplicação de teste, e eu trabalhava nessa outra parte, que é pesquisa em laboratório, pesquisa básica, né, com microscópio mesmo, lá na bancada, passar o dia examinando lâminas no microscópio. Então, são duas frentes diferentes, né? Uma depende da outra, né? Não, a gente precisa de aplicação dos resultados e precisa criar resultados também. E esse laboratório que tanto eu, a Rosani, a Dani Tsubota, que foi uma professora que trabalhou aqui na FMU há muito tempo, agora ela está no HU, no HU não, ela está no Hospital das Clínicas hoje. A Elaine, que é uma professora que saiu, ela está no Colégio Bandeirantes, eu acho que hoje. Então, a gente tudo cria do mesmo laboratório da USP, que é o Laboratório de Neurociência e Comportamento. E até hoje, né, continua fazendo pesquisa, né, em neurociência e comportamento, nessas duas frentes. Será que eu respondi? Pode passar. Respondeu, o professor respondeu sim. E se dentro da sua especialidade, você pensando talvez na clínica, na neurociência, acho que aqui não se aplica, porque você de fato vai ter que trabalhar em laboratório, mas se você chegou a ter alguma experiência em hospital ou empresa, porque a gente sabe que tem alguns outros locais de atuação para a clínica, né? Sim. Você teve alguma experiência desse tipo? Trabalhando em hospital, né, tem um hospital samaritano em Sorocaba, eu fiz um estágio nele, né, isso foi um período muito curto, né, eram rodas de conversa, enfim, e principalmente com pessoas que acompanhavam, né, os pacientes, né, então aqueles pacientes que vão ficar um tempo no hospital, daí tem sempre o adoecimento da pessoa que é o cuidador, né. Então, eram aquelas rodas de conversa, de ter um espaço, né, para falar da dificuldade de ser o cuidador. Algo como
alguém que cuida de um pai que tem Alzheimer. A pessoa cuida, ela tem um amor pelo pai, mas é muito difícil, né? Chega um momento que a pessoa que ela conheceu não está mais ali. E se ela fala para alguém, né? Olha, eu queria que o meu pai não fosse embora, né? Meu pai morresse, né? As pessoas, nossa, que monstro, né? Ele cuidou de você e agora você não consegue. Mas é muito difícil, né? Às vezes um Alzheimer pode levar 6, 8 anos, né? E é um sofrimento terrível. Então as pessoas tinham um espaço ali com outros cuidadores de falar, né? Disso, né? Uma outra oportunidade que eu tive também de estagiar foi na P3, lá em Sorocaba, como é conhecido, né? Tem os centros de detenção provisória em Sorocaba e os presídios lá, né? Tem um presídio que é especial de crimes sexuais, né? Na verdade tem Sorocaba, Hortolândia, tem alguns lugares do estado de São Paulo, que antigamente sempre tinha rebelião e eles iam, pegavam essas pessoas, né? E daí acontecia aquelas cenas terríveis, né? De decapitar, né? Enfim, né? Essas pessoas. Daí tinha agora os presídios especiais. Tem, né, até hoje, em Sorocaba e Hortolândia, né? E daí, junto com a psicóloga que era perito criminal, eu estagiei lá e acompanhei. É um local de trabalho que realmente, assim, as pessoas têm que ter uma vocação a mais, né? Que são histórias das mais terríveis, mais tristes, e o que é feito, assim, é sempre um passinho de formiga, né? Para entender como aconteceu, né, essas tragédias, né? E ela, como era perita criminal, né, e durante essa experiência, que eu também fiz 6 meses de estágio lá, esse eu realmente não quis continuar, que que precisa ter, além de uma formação, né, você precisa ter um algo a mais de personalidade, ficar uma carapaça mesmo para estar nesses ambientes, né. Ela demonstrava para a gente assim como acontecia, né, o que cercava, né, essas histórias terríveis, né, que eu acompanhei lá. Professor, não sei se a gente vai chegar nesse nível, assim, de fazer estágio na presídio. Deve ser pior do que o hospital. Não tinha parado nem para pensar nisso. Essa parte dos estádios, né, que vocês vão ir, vocês podem ir para ONGs, podem ir para os hospitais, né, mas vocês também podem, né, acompanhar uma psicóloga que é perita criminal lá, enfim, e às vezes não é exatamente, né, o que a gente gostaria, né. Eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre desafio e benefício da área que você atua. E aí pensando talvez em psicologia clínica e a neurociência, talvez você pode comentar um pouquinho dos dois. O benefício, a gente tem que encontrar uma área que a gente goste, porque todo trabalho tem estresse, né? Muita gente está realizando o sonho de ser psicóloga agora, né? Vai fazer a faculdade, como são 5 dias, 5 semanas, nem 5 meses, são 5 anos. Está realizando seu sonho, às vezes está mudando de área, né? Fazer o que gosta é bom, que você suporta período de estresse. Todo trabalho vai ter estresse, a gente como psicologia também vai ter estresse. A diferença é que, como você está fazendo uma coisa que você é apaixonada pela área, você consegue suportar o período de estresse. Então isso é uma grande vantagem, né? E eu já trabalhei em outras áreas, quando eu tinha, sei lá, 18, 19 anos, eu trabalhava em fábrica, né, com torno, né, com mecânica, né? E não era uma área que eu era apaixonado por aquele ambiente. Então, qualquer período de estresse, eu já pensava, poxa, eu quero mais ficar aqui, né? Enfim, então, trabalhar em algo que você realmente goste é conseguir passar por esses períodos e seguir a sua vida profissional. Dificuldades, né, coisas que a gente vai encontrar, são questões que nem na área de neurociência, de pesquisa. Você está fazendo uma coisa que você realmente gosta, mas ela depende de financiamento. Quando eu estava no mestrado, doutorado, né, tem sempre bolsas, né, que mantêm os pesquisadores, né, as pesquisadoras, e essas bolsas vêm de programas de incentivo do governo, né? Lá em 2000 primeiro governo que era acho que do Luiz Inácio, lá o Lula, né?
tinha o Ciências Sem Fronteiras, que mandava os estudantes para fora, então você participava de vários congressos, e tinha financiamento para você comprar o equipamento, né, para poder fazer o experimento. Daí, no final do governo Dilma, o Ciências Sem Fronteiras já começou a, a cair um pouco, né? Então tinha menos verbas, tinha menos financiamento para você participar de congressos. Daí veio o Temer, né? Daí no Temer começou a cair muito. Daí nesse último governo que teve, nossa, daí acabou de vez, assim. Eu vejo que antigamente sobravam bolsas de pesquisa, né? Então você começa lá no mestrado, sei lá, uns 3 mil e pouco, até chegar uns 7, 8 mil no doutorado, pós-doutorado, né? Então você precisa de um salário, né? A gente paga a conta como qualquer outra pessoa paga, né? Quem é pesquisador, e a gente dependia desse financiamento, sobravam bolsas, né? Lá naquela época, 2011, 2012, e hoje em dia tem processo de seleção. Chega o departamento, né, e fala, olha, a gente conseguiu só 2 bolsas. Ah, mas a gente é 10 alunos de mestrado, 20. A gente vai precisar fazer uma seleção e, infelizmente, essas 2 pessoas vão fazer com bolsa e as outras vão ter que ser voluntárias. E essa é a realidade da pesquisa hoje em dia. Tanto que a gente teve um êxodo de pessoas. Eu tenho um amigo que está na França, e foi embora do Brasil, né? Surgiu uma oportunidade lá, ele falou, tô indo embora. Eu não vou ficar aqui, não tem financiamento, essas coisas. Vou ficar longe da minha família, tudo mais, né? Enfim, mas foi para lá. Tem uma amiga que está na Inglaterra, né? Que foi para lá também. A própria Suzana Herculano, né? Que é uma pesquisadora brasileira super famosa e é professora da Federal do Rio de Janeiro, foi embora também, né? Que sobrou para ela só dar aula e ela não tinha financiamento para as pesquisas. O Canadá chamou ela para dar aula lá, pegou e foi embora. Então, hoje em dia a gente tem pouquíssimo assim, financiamento, né? O governo atual vai reverter esse quadro, mas por enquanto ainda não concluiu nada. Não tem nenhum ano, acho que, de governo, né? E daí também tem a proposta, né, de voltar a investir em ciência, né? Que é algo importante. Tá, vou fazer mais uma pergunta dessa parte de desafio e benefício, mas pensando, eu vou pedir para você contar um caso para a gente, de repente, que foi muito desafiador ali, que você, como é que você contornou isso, né? Um caso clínico, assim, que você falou, não sei como é que eu faço isso, como é que eu saio dessa, enfim. É um caso de benefício, um caso de desafio, um caso de benefício, e se você trabalha com outro... Acho que cortou um pouquinho, Cláudia. Porque colocou aqui no mudo, professor, desculpa. E se você trabalha com outros profissionais, pensando na parte clínica, se você também trabalha com alguma outra equipe multidisciplinar. Então, essa parte de desafios, né, vocês vão ver muito, né, que o Cotardo Caligares, né, que é um psicanalista, né, fala, né, naquele livro Cartas a um Jovem Terapeuta. Se vocês não leram, né, fica uma dica aí que em algum momento da faculdade vocês vão pedir para vocês lerem também, que ele fala a respeito da nossa profissão, né, ele fala assim, quem quer trabalhar com psicologia tem que se acostumar com as sarjetas do mundo. O que ele está dizendo com isso? Muitas vezes são pessoas, né, à margem, né, enfim, que muito carentes. Então, os maiores desafios que a gente encontra é isso. Pessoa que passou por situação de abuso, ou uma pessoa que vive uma situação de violência, porque ela não tem escolha, né, e está naquela situação, ela não consegue sair dali, e aí que é muito importante a gente pedir assistência nesses CRAS, né, em CREAS, enfim, né, com assistentes sociais, com advogados. Nossa, isso ajuda muito o nosso trabalho. A paciente chega, né, para atendimento roxo no braço, roxo aqui no rosto. Sofreu alguma violência? Aconteceu alguma coisa? Não, isso é antigo, é desde outubro do ano passado. A gente é da área da saúde, né? A gente sabe o tempo que dura um hematoma, que é um hematoma no corpo, quanto tempo, né? A coloração do hematoma, né, já mostra, né, há quanto tempo aconteceu, se está roxo, se está azulado, se está começando a esverdear, se está ficando esverdeado ou amarelado, só
por isso a gente já sabe quanto tempo é, né? E agora, o que eu faço? Posso quebrar o sigilo profissional? Vou falar com alguém, né, algum advogado, como é que eu faço uma denúncia, como é que eu posso... Então, essa parte de você estar buscando essas redes de apoio com advogado, delegacia da mulher, assistentes sociais, nossa, isso ajuda muito o nosso trabalho mesmo, sabe? Sempre aonde você está, assim, a clínica, você saber aonde tem um CRAS, né, esse centro de referência de assistência social, para você conseguir encaminhar esses pacientes, que vão ver todo tipo de caso, né? E essa parte, né, de que precisa desse auxílio social, é bem importante a gente saber para onde indicar, onde saber pedir ajuda, né? E, infelizmente, isso é dia a dia de vocês aqui na clínica também. A gente está aqui, né, tem os encaminhamentos, né, vocês do 8º, 9º e 10º, vocês vão ver quantos encaminhamentos vocês vão ter que fazer pedindo ajuda para essas entidades. De benefício a gente não vai ter nenhum, né, professor? Pelo que eu Hã? entendi, não vai ser só desafio, né, na nossa vida. Desafio. É que a nossa satisfação é Benefício não. ajudar alguém. Esse é o Sabe? benefício. Todo aluno de psicologia é aquele aluno que gosta, aluna, é aquele cara que gosta de ouvir, é aquela pessoa que gosta de ler, né, sobre o comportamento humano, que se sente bem ajudando alguém. Então, a gente fazendo essas coisas, né, a gente se sente realizada, né, de poder estar ajudando, poder estar ouvindo. Essa semana mesmo, né, eu conversei com uma aluna do 1º ano, né, que está migrando de área, e ela falou, né, que na área dela, ela está exercendo lá o trabalho dela, mas a pessoa que ela está atendendo, ela é da área da saúde, né, ela fala assim, a pessoa está lá no atendimento e ela quer conversar, né, ela não quer só que faça o procedimento de saúde ali, né, eu quero começar a conversar e eu fico bem ouvindo ela. Eu falei, porque você é aluna de psicologia, né, você está no curso certo agora, né, que é essa satisfação que vem de ajudar alguém, né, em ouvir, em dar acolhimento, esse é o benefício, né? Isso é o que faz o nosso trabalho valer a pena. Que nem quando você indica alguém, né, que está sofrendo violência e ela consegue encontrar ajuda, sair daquela situação, isso é muito bom. Vocês vão ver o quão bem vocês vão se sentir em poder ajudar alguém. Muito bom, professor. Eu vou passar a bola agora para a Carla, ela vai te fazer mais algumas perguntas. Claro. Sim, professor, o senhor atualmente, então, faz atendimento clínico, continua na psicologia experimental, aí no laboratório da FMU, e também segue no atendimento clínico a linha TCC, certo? Hoje o que eu faço, né? Eu trabalho dando aulas, né? Que é só na FMU agora, eu saí da Uninp, né? Depois da pandemia. Eu trabalhei lá 4 anos e meio e aqui na FMU eu trabalho há 10 anos. Daí eu só dou aula, daí aqui na clínica eu faço a supervisão, né? De cognitivo comportamental e auxilio, né? Vocês no 8º, 9º e 10º, né? Que tem uma clínica escola chamada CIEX, né? Que é a Clínicas Integradas da Área da Saúde. E ajudou a Bárbara na coordenação, sou coordenadora adjunto, né? A Bárbara é a chefe e eu ajudo a Bárbara. Tá. Que a pergunta seria como esse paciente chega até o profissional, né? Até o senhor, no caso. Então, em atendimento clínico aí na FMU, são encaminhamentos. Como a clínica escola aqui tem, sei lá, uns 20, 25 anos, né, que essa clínica escola existe aqui em Santo Amaro, é meio que no boca a boca, né? Tem divulgação? Tem, mas os pacientes vêm para cá, né? Encaminhado de outras áreas, ou que souberam, né, de outros pacientes que passaram aqui. Nessa clínica escola que vocês vão trabalhar aqui, cobra-se R$40, né, por mês. Então a pessoa tem acesso a fisioterapia, estética, biomedicina, musicoterapia, psicologia. Ela paga praticamente R$10 por sessão, né? Consegue ter acesso a vários serviços e é atendida, essa pessoa que é encaminhada para cá, pelos alunos do último ano de todos os cursos, né? Inclusive vocês vão atender aqui também. Entendi. E quando o senhor estava em clínica,
né, lá no começo, como que o senhor falou um pouco que fez uma associação junto com a amiga, com os convênios, né? Então, os pacientes chegavam encaminhados pelo convênio. Também tinha outro meio que esses pacientes te encontravam e chegavam até esse serviço? Quando eu comecei a clínica particular, depois que eu saí dos convênios, foi a época que eu mergulhei na parte de entender como funcionava o Google AdWords, AdSense, tentar entender como o próprio Google Maps, né, você se cadastrando e fazendo aquelas propagandas por região, funcionava. E você pode pagar uma propaganda no Facebook e colocar, eu quero que essa propaganda que eu estou fazendo na minha clínica tenha um alcance de tantos metros. E vocês também vão ter que entender sobre marketing digital. Isso era 2013, 2014. Imagine hoje em dia, né? Quanto você precisa saber de marketing digital? Eu fazia propaganda pelo Facebook, no AdWords, né? E divulgava também pelo Google Maps, né? Para aquelas buscas, né? Quando a pessoa procura psicólogo. Como é que eu faço para o meu nome aparecer primeiro para quem está procurando naquela região do paraíso? Então, eu fui atrás dessa parte de marketing digital. E é algo que vocês já devem até dominar, né? Antes de entrar na faculdade, naquela época isso era super novidade, então eu fui buscar esses meios de marketing digital para atrair pessoas para a minha clínica. Não adianta você colocar uma propaganda, né, que tem um alcance para um público que você, ou muito distante, ou que você não quer. Então, vocês têm que mergulhar nessa parte de marketing digital. Legal. A pergunta seguinte seria um complemento a essa mesmo. Que meios você usa para divulgar o seu trabalho? Então, você falou um pouco como fazia quando atendia, né, em clínica. Hoje, você também tem essa necessidade de divulgar a parte, digamos assim, o seu currículo como professor também, como pesquisador. E aí, como você usa também hoje em dia, até as redes sociais e tudo mais, para divulgar o seu trabalho? Ou se usa de outros meios? Hoje em dia é mais social. Né, como eu já estou, né, no mercado há bastante tempo, deixa eu só atender aqui. Pode falar. Ela é do 8º, não? 10º? É do 8º. Do 8º, já é triagem, né? Só um segundinho, gente. Só pegar uma coisa aqui, como eu estou na clínica. Pronto, voltei aqui. Desculpa, é que chegou gente aqui. Tudo bem, imagina. É que hoje em dia, né, como eu já estou, né, um tempo no mercado, daí eu até fico mais preguiçoso, né, que você acaba já, né, fazendo uma rede de contatos, né, e tudo mais, enfim. E eu não uso, mas era mais nesse início. Vocês vão levar uns 5 anos para conseguir fazer o nome de vocês, né, que nem na clínica, usando essas ferramentas. Hoje em dia eu vejo muita gente fazendo vídeo no YouTube, falando de pequenas coisas. O que é característica de um paciente borderline? Faz um vídeo rapidinho, na sequência, olha, eu tenho uma clínica especializada que a gente trabalha e divulga até pelo YouTube, né? Então, fazendo esse marketing digital, que hoje é o arroz com feijão, né, para quem está começando, né? Então, vão levar uns 5 anos para ter o espaço de vocês, ter um nome, né, divulgado para um público específico ali. Tá, aí só para encerrar essa questão, então hoje em dia o senhor não tem um Instagram? Não. Divulgação assim, tá. Hoje em dia não. Tá, quais são os requisitos necessários para atuação nesta área? Então, hoje seria psicologia experimental, né? Hoje em dia, se você quer dar aula, né, vamos pegar por partes, né, dessas áreas que eu trabalho. Aula. Se você quiser dar aula na graduação em psicologia, você tem que ter no mínimo um mestrado. Uma faculdade vai te contratar se não tiver no mínimo um mestrado. Se quiser trabalhar com pesquisa, né, que é essa parte, né, de laboratório e tudo mais, você tem que fazer mestrado, doutorado, que é essa área. E se você quer trabalhar exclusivamente com psicologia clínica? Então, psicologia clínica é uma área que
você precisa ter a especialização, essas especializações de curta duração, né, 1 ano, 2 anos, né, eu falo curta duração em comparação com um mestrado, doutorado, que vai levar no mínimo 6 anos, né, para você terminar tudo, né, mas uma especialização para a área clínica já é o suficiente, né, então você tem o lato sensu, né, que é essas especializações, e a graduação em psicologia. Eu digo fazer uma especialização porque a formação em psicologia é muito generalista. Vocês vão passar 1, 2, 3 anos aprendendo matérias básicas. História da psicologia, processos psicológicos básicos, o que é a psicologia social e tudo mais. E depois, no 4º e no 5º ano, atendimentos. Daí vocês vão ver como é um atendimento em psicanálise, em comportamental, em humanista, em social, hospitalar. Mas você precisa ver de alguma dessa área que você realmente goste para você se aprofundar. E daí fazer a especialização. Daí, que nem eu gosto só de hospitalar. Né? Daí você passar um ano todo estudando hospitalar. Deixa eu só ver com as meninas. Meninas, vocês vão entregar só? Depois eu pego aqui. Tá. Lá, na fase da sua vida que você fazia atendimento clínico e atendia muita parte do convênio, também existia atendimento particular, fora do convênio? Era particular, mas era um encaminhamento do convênio. Eu digo assim, um atendimento mais de boca a boca, como a pessoa chegou por outros meios que não seja o convênio. Explicado. Daí A pergunta específica seria qual era a precificação, né? O preço do serviço de psicologia. É que do convênio você falou que era um valor de R$40, né? Ou não, hoje que é R$40 na FMU, né? Eu acho que o atendimento aqui, né, R$40 é um valor simbólico que a faculdade cobra, né, para poder ter acesso a todo tipo de serviço, né, a física, estética. Então é esse valor. Naquela época, eu não lembro exatamente, porque isso faz muito hoje tempo. A gente está em 2023, né? 2023. Então é 2011, dá uns 12 anos, né, na conta aí, né? Então o que o plano pagava, não lembro exatamente quanto ele pagava, mas hoje em dia um plano vai pagar para vocês entre 40 e explodindo assim R$70, eu acho, né? Que é o que o plano paga. E num atendimento particular, daí a gente vai ver coisas entre 100, né, 150, né, uma média, e pessoas cobrando até R$200 por atendimento, né? Daí a pessoa tem poucos pacientes, né? Mas daí consegue cobrar mais, os pacientes têm um poder aquisitivo maior, né? Entendi. E agora, para finalizar, a gente gostaria de saber que dica o senhor poderia dar para quem quer ingressar, né, na área de psicologia, ou na experimental. Se você tiver oportunidade, pega aquela área que você gosta e vai, né, fazer um estágio naquela área. Ah, mas é voluntário, de sábado, eu não vou ganhar nada. Se tiver oportunidade, faça, conheça a área que você gosta. Uma coisa é ler sobre textos de psicologia hospitalar, né, e ler bastante sobre isso, e outra coisa é estar do lado do leito ali, né, com o paciente que está sofrendo e com o familiar também. Então, faça estágio. Eu gosto de social, pega, faça um estágio, nem que seja voluntário, né, numa ONG, alguma coisa. Tome contato com as áreas que você gosta, o quanto antes, né, você puder, né. Então, acho que tem a questão de legislação, né, quando que você realmente pode fazer estágio, se não me engano, é a partir do 3º semestre, mas tome contato com as áreas, mesmo se for voluntário, né, é um investimento para o futuro. Ok. Então, foram essas as questões e finalizamos, então. Se você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, espero ter respondido, que eu vou falando várias coisas, encadeando um assunto no outro, né? Até brinco nas aulas, né, que a gente fala praticamente tudo sobre absolutamente nada, né, e a gente vai emendando curiosidades uma nas outras. Espero ter respondido, né, ter ajudado vocês. Foi ótimo. Professor, foi muito bom. Eu adorei. Ajudou muito, muito mesmo.
Obrigada, A gente professora. agradece Obrigada, muito. professora. Agradeço também pela oportunidade. A gente ainda Obrigada. se vê por Estamos à aí. disposição se a gente puder ajudar em alguma coisa também. A gente vai se encontrar para frente. Sem Se vocês dúvida. escolherem Sim. terapia comportamental, ali vocês vão se encontrar, ou se não, vocês vão encontrar vocês na clínica, né? Aqui, né? Quando vocês estiverem no 8º, 9º e 10º, vocês vão vir para cá. Tá certo. Ótimo. Então, muito obrigada. Obrigada, professor. Ótimo final de Obrigada. semana. Bom final de semana. professor. Para vocês também. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. professor. Vou parar a gravação, tá, meninas? Tá. Fechado.